Boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Então, como prometemos, hoje, dia 26, às 19 horas, a live com Diele Ramos. E a gente vai abordar alguns assuntos interessantes, como, por exemplo, ansiedade, como lidar, né, com essa ansiedade. A gente que está vários dias em casa e é complicado, meus amores, porque eu, particularmente, eu gosto de sair. Eu falei com um amigo meu que é médico que eu tô na abstinência de rua. Ele se acabou de ir. Vamos lá, deixa eu chamar de Ellie pra gente não delongar. Pois eu já tô. Ela tá entrando aí. Vamos lá, de Ellie. Oi, Olá, boa boa noite. noite. Como é O que som tá vai? bom? O som tá bom? Sim, tá ótimo. Você tá Ah, conseguindo me ouvir bem também? sim, ótimo também. Bom, E como é que tá o bebê? tá tudo bem. Falta pouco agora, só 3 meses. Menos de 3 meses. É, né? Ah, então você vai ter o bebê uns 3 meses, mais ou menos. É isso mesmo. Que bom. Então, hoje vamos abordar alguns temas. Deixa eu apresentar a Diele para vocês, para quem não conhece, gente. Diele, ela é psicóloga, ela também é Master Coach em emagrecimento. E Isso. ela vamos abusar dos conhecimentos dela, né? Eu estar fazendo as perguntas. Se vocês também tiverem alguma curiosidade, à medida que a gente for falando, eu vou estar tentando analisar as perguntas, porque para quem está explicando é complicado ficar lendo pergunta e respondendo ao mesmo tempo, né? Eu vou tentar fazer isso, anotar algumas perguntas aqui para o pessoal for perguntando. A gente vai falar hoje sobre ansiedade. Eu estava aqui falando que eu já estou na síndrome do abstinência de rua. Não é fácil. Porque Esse minha mãe momento é fala que eu sou difícil. zoeira. Esse momento Eu para sou zoeira nós e sair de casa tá sendo bem difícil, né, Clara? E muito socializar, difícil. então, né? Você que é tão comunicativa, que gosta de estar meio de gente, é bem complicado mesmo. Eu acho que isso que aconteceu comigo hoje. Hoje eu já acordei meio assim. Porque no início a gente acha divertido, assim, né? Diferente. Aí depois eu falei, caraca, ainda falta mais ou menos uma semana e meia, mais ou menos, eu acho. Então, falta alguns dias, né? É. Mas vai dar tudo certo. A gente Vai nem dar tudo sabe, certo. né, na verdade, quanto tempo Aí eu vai comecei a acabar. ficar um pouquinho ansiosa já, né? Hoje eu fiquei um pouco ansiosa, fiz umas meditações. Mas explica um pouquinho pro pessoal, assim, como é que a gente descobre que a gente está ansioso? O que é que acontece diferente no nosso organismo que faz com que a gente mude, né? Quais são alguns sintomas para ver se eu já estou me encaixando nesses sintomas da ansiedade? Então, ansiedade todo mundo sente, né? Todos nós sentimos ansiedade. Ela é uma preocupação exagerada de uma coisa que está para acontecer, que pode acontecer ou não, né? E a gente passa por isso no dia a dia, ok. Mas quando é que a gente tem que estar atento, quando é que essa ansiedade pode atrapalhar a rotina, né? E aí, por quê? Quando começa, tem gente que já tem ansiedade, já tem sintomas como os batimentos cardíacos aumenta, começa a pensar muito negativo, né? Tem crise de ansiedade. E tem aquela pessoa que não é ansiosa, mas devido a alguma situação fica, né? Que é o caso da quarentena, que deixa a pessoa ansiosa. Por sair da rotina dela, né? Por sair do que ela já estava programada, né? E ficar em casa também. Muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer, né? Então, e aí começa a se preocupar, começa a mente vazia, né? Que aí começa a se preocupar com o que pode ou não acontecer, e ainda mais nesse momento de tensão, né? Que é notícia toda hora, é internet. Então a gente acaba ficando pensando mais negativo. É verdade. Eu, como empreendedora, né? A gente se preocupa um pouco, né? Porque o comércio fechou, tem aquelas pessoas que são autônomas, tem aquelas pessoas que são trabalhadores informais e se preocupam um pouco, né? Como é que vai ficar a vida Claro, financeira. sim. E isso também acaba encadeando algumas preocupações, né? E isso é natural. Essa ansiedade que a gente está vivendo agora, nesse momento, é natural. Agora a gente tem que saber lidar com ela, né? Não deixar que ela atrapalhe o nosso emocional, né? De uma forma que a gente paralise.
Ou então desconto sim, em alguma coisa, algum momento de compulsão, né? Ou por comida, ou sim. por outras coisas, né? E a busca Então é natural. Só que a gente busca é natural constante, isso acontecer. é muito natural. A gente tem uma busca constante de prazer imediato, né? Então, Hum. se tá chato, se tá monótono, se eu não tenho nada o que fazer. Oi, Beth, boa noite. Boa noite. Então, se a gente não tem o que fazer, a gente quer procurar o cérebro no automático, vai falar, não, preciso procurar alguma coisa que me dê um prazer, que me dê uma motivação para viver. E aí que está o perigo, né? Que a gente precisa saber aonde a gente vai procurar essa emoção aí. Hoje eu vi um vídeo engraçado no stories de meu amigo, professor Rico Couto. É alguém da janela gritando: socorro, eu não aguento mais minha mulher. E aí É, eu tava onde socorro, minha mãe não para de falar. Assim, é interessante, né? Esse momento que a gente fica em casa. Ao mesmo tempo, eu falo que essa quarentena só faltou cortar a internet, porque a gente está conectada com as pessoas de casa, ao mesmo tempo está conectado um com o outro na internet. E com eu acho certeza. que seria interessante a gente, deixar a internet 100% de lado, mas se voltar mais para esse momento, né? De olhar mais para a gente, de olhar De mais para a estar família, presente de no fazer presente. reflexão, né? É estar presente no presente, porque a ansiedade é a gente se preocupar com o futuro. Então, a gente tem que pensar, eu estou aqui vivendo o presente. O que está acontecendo comigo agora? O que eu tenho que me preocupar com hoje? Não ficar preocupado com amanhã, se preocupar com hoje. O que você tem que fazer para ser feliz agora, naquele momento? Entendi. E a gente vê algumas alternativas, né, de pessoas que tinham as suas rotinas, por exemplo, fazer sua atividade física pela manhã, de sair, trabalhar e planejar e executar tarefas, e elas não estão conseguindo fazer essa rotina, estão se adaptando, né, na verdade, fazendo home office, né, que é o trabalho Sim. em casa, A fazendo pressa, algumas atividades físicas em casa. Como lidar com esses sintomas, né? Porque como tem pessoas, por exemplo, né, eu estou sentindo, não, eu acho que não só eu, é, pode ter gente que estava sentindo muita fome, ansiedade, desencadeou uma compulsão, porque como você falou, a gente vai descontando. Neste instante mesmo eu fiz um café cremoso, não estava nem com fome, mas eu tenho que comer alguma coisa quente, porque eu fiquei com frio. Então a gente começa a cozinhar mais, a ficar mais em casa, a querer mais comer bobagem. Como é que a gente faz para lidar com esses sintomas de ansiedade, de fome, identificar se é ansiedade ou se é fome? Existe alguma técnica para isso? primeiro, a gente vai lá e lida porque é o que está mais fácil, né? Pra gente. Então, a gente precisa estabelecer uma rotina de atividades mesmo no dia, organizar o dia mesmo. Pegar uma agenda e falar, tal hora eu vou fazer isso, ocupar todo o seu dia. E nesse intervalo, você vai introduzindo a alimentação de forma natural. Porque se você ocupa a sua mente com outras coisas, não vai dar vontade de comer. Né? Existe uma diferença muito grande, como você falou, e foi muito bom você falar, da fome e da vontade de comer. Então, você organizando sua agenda, seu dia com atividades, porque em casa tem muita coisa para fazer, né? E atividades que te dê Sim, prazer também. Porque não adianta também você ficar arrumando casa e se aquilo for horrível para você, né? Então, você tem que organizar sim, seu dia primeiro com as coisas que te dê prazer. Eu gosto de uma série, eu vou organizar meu guarda-roupa, eu gosto de organizar, ver tudo bonitinho. Eu vou assistir uma série, eu vou cantar, eu vou estudar um assunto que eu gosto, eu vou ler um livro. Todo mundo sabe o que você gosta de fazer, né? Porque tem muitas fontes de prazer que não é o alimento. E encaixando o alimento ali nas horas certinhas. Então, a rotina te ajuda muito a não ficar não ter esse pico, né, de compulsão, de querer comer o mundo e achar que só aquilo ali vai te dar prazer, porque a gente sabe que não dá. Então, uma das técnicas também, Lara, é você se perguntar, né, quando vier essa vontade louca de comer, né, porque será que se eu comer agora vai resolver o que eu estou sentindo? Eu estou comendo por fome física? Porque se você comer por fome física, vai resolver sua fome, né? Mas se for vontade de sim. comer, não vai resolver. Porque você vai comer e não vai resolver a ansiedade, a ansiosidade. Daqui a pouco você vai querer comer de novo, né? Então, essas perguntinhas mágicas. Eu falo que é pergunta mágica. Aciona o seu botãozinho lá do consciente, né? Para falar, opa, não é aí. Você precisa se perguntar mesmo. Será que eu tô com fome ou com vontade de comer? Vai resolver? Qual é a consequência que eu vou ter depois que eu comer? Eu vou sentir culpa, né? Ou eu vou ficar tranquila? Entendi.
Durante a tarde mesmo, eu peguei um biscoito. Um biscoitinho, assim, minha mãe comprou uns biscoitinhos, depois eu comi outro. Assim, de forma aleatória. Então, isso já é uma compulsão. Eu percebo quando não é algo natural de fome. E a gente sabe, né? E geralmente, tem Não para o só pessoal identificar quando é compulsão e quando é fome. Existe uma compulsão específica. Eu, por exemplo, eu gosto de doce, né? O doce, doce, ele me mas entrega. a gente recorre, porque é o que dá mais prazer, né? E o nosso cérebro, ele Entendi. grava, né, os alimentos que dá mais prazer, que te dá esse prazer imediato. Ele grava. Então, é automático. Se você está entediada, então eu estou com vontade de comer um chocolate. O chocolate vai te dar esse prazer imediato naquele momento. Só que você tem que pensar que é muito rápido o prazer. É o biscoito que Entendi. você comeu, né? Você come um biscoito, aí não é fome. É só para mastigar, para ter o que fazer, né? Para sentir aquele prazerzinho. Aí depois, daqui a pouquinho você vai lá e belisca de novo. E não vai resolver e você também não vai saciar essa vontade de comer, porque não é fome. É Então, aí, verdade. Tem até uma amiga aí, Leda, que está acompanhando a gente. Tem o chocolate, né? Acho que 70% que ele é mais saudável e que pode estar ajudando, né? mas só que aí você vai manter esse ciclo A vicioso. compulsão. A compulsão você vai Entendi. manter. Né? Você vai Então, a substituir. gente, no caso, tem que tratar a ansiedade. Você tem que mudar o foco para outros prazeres. E não só no ali o prazer na comida. Descobrir outros prazeres. Que não seja só comida. Tem algumas técnicas que a gente pode estar fazendo para estar diminuindo essa ansiedade? Sim. A respiração diafragmática, que você já conhece, né? Que você como fisioterapeuta deve conhecer bem, pode até ensinar, porque eu não tenho condição de ensinar agora com essa barrigona que eu tô, né? Nem dá para estufar a barriga. Mas se tiver mais interesse, pesquisa, né? No YouTube tem vários vídeos ensinando. Só que a respiração diafragmática, claro, não pode ser usada naquele momento de compulsão ou ansiedade. Ela tem que ser treinada, né? Você tem que associar o relaxamento à respiração. Então, tem que ser feito todo dia, de manhã e à noite, mesmo que você não esteja ansiosa, para que o cérebro associe e quando você respirar, você vai. Quando você respirar, você vai relaxar. Ele está falando aqui, doce e café são minhas descargas de ansiedade, tá vendo? A gente Ele falou, recorre. doce café. Tem um amigo também, Zé, que ele ama café. Ele, assim, é café o tempo inteiro. É isso mesmo. Tem gente que não gosta de doce, mas gosta de coisa salgada. Cada um Sim, verdade. grava o que te dá mais prazer. Mas o doce realmente é uma fonte bem forte de serotonina. Que dá O doce é um gatilho, né? é, Então, aí vem inventa brigadeiro, porque agora a Netflix é uma loucura, né? A gente fica em casa outra coisa, e se evitar sabotando. não, né? Porque toda vez que você senta na televisão, a televisão, como você falou, é um gatilho. Toda vez, se você come na televisão, assistindo alguma coisa, você só. Leira está fazendo uma perguntinha, daqui a pouco eu vou responder. Então, se você senta na televisão toda vez com uma pipoca, com chocolate, então você entende que toda vez que for assistir TV, você vai ter que comer alguma coisa para distrair. A televisão fica como um gatilho mesmo para comer. Então, não é bom comer na televisão. Comer Na mesa. na mesa, sem distração, sem celular, né? Concentrada ali naquilo ali que você está fazendo, né? Sabe o que eu tenho feito Ah, durante. Antes de você responder a pergunta dela, que tudo senão eu bem. esqueço. Quando eu vou me alimentar, eu olho aquele alimento como algo que vai nutrir meu corpo. Aquele momento eu tento não pegar no celular. Eu tento fazer daquilo um momento sagrado, porque a Sim, alimentação, a gente está nutrindo a nossa célula, está nutrindo o nosso corpo. E dessa forma a gente fica mais consciente do que a gente está comendo, o que eu estou comendo. É saudável para mim, vai nutrir a minha fome e tentar comer devagar. Eu percebi que hoje eu fico um pouco ansiosa, eu não dormi direito, comi mais rápido, né, na hora do almoço. Então amanhã eu já vou me atentar para essas dicas que você está dando, né? na hora da alimentação, você tem que perceber se você ainda está com fome, se está saciada, porque a gente perde essa atenção, essa conexão, né, com o nosso corpo. Quando a gente é criança, a gente é condicionada a comer tudo que tem no prato. Nossos pais falam, tem que comer tudo, não pode deixar nada, né? Então a gente cresce Verdade. com essa crença. Então a gente perde a conexão de reconhecer quando a gente está saciada, quando a gente não está mais com fome física. Às vezes a gente come porque a comida está no prato, ou porque está gostoso, mas não porque está com fome física ainda, né? Então é isso que a gente Verdade, tem que verdade. prestar atenção no nosso corpo na hora que a gente está comendo.
A nutricionista, Aquela pergunta de Leda, sim, ela aquela fala pergunta de Leda coisas de sobre a meditação, sobre a meditação. meditação e ansiedade. Muito bom, resolve bastante, mas é igual a respiração diafragmática. Você tem que fazer uma associação, né, da meditação com bem-estar, e tem que ser uma rotina. Então, você pode incluir a meditação durante o seu dia a dia mesmo, na rotina de atividades que eu falei para você. Incluir respiração diafragmática, meditação, atenção plena, que ela colocou aí. Que a atenção plena é o que eu falei, que vocês têm que praticar e viver o momento, viver o presente. Né? Nada de ficar Sim. pensando o que vai acontecer amanhã. Não, viver o agora. É isso que é a E atenção. concentrado que eu estou fazendo ali, né? E isso sem distração, porque é muito difícil. Já reparou, Hilara, como é difícil a gente estar É. fazendo atividade concentrada no que a gente está fazendo? Geralmente a gente está pensando o que a gente vai fazer daqui a 10 minutos, daqui a uma hora, né? A gente nunca. É difícil a gente se concentrar no agora, né? Sem ficar pensando para depois. E beber água quando lê, quando der Quando deve estar de vontade de comer. vontade de... Também. Água também. Pode ser um refúgio. Água Uma alternativa, né? saborizada. É uma alternativa. Sim. Uma água saborizada, que tem um saborzinho, né? Que não vai te trazer dano nenhum. Então, as distrações tem que ser uma coisa que não vai ter uma consequência negativa, né? E sim positiva. É isso que a gente tem que ficar atento. Oi, Eu Paty. anotei. O pessoal está entrando. Eu É. anotei que você falou sobre a gente programar uma rotina, né? Eu até postei no meu feed uma rotina matinal. É uma sugestão para as pessoas que eu estava seguindo, né? Primeiro, acordar, faço minhas orações, medito por uns 10, 15 minutos, aí eu tomo um banho, tiro o pijama, tento fazer uma atividade física, uns 30 minutos pelo menos. Então, antes da atividade física, tomo água com limão, faço atividade física e tomo um café. Só que aí, depois do café, eu não anotei os horários da refeição do almoço, do lanche, do café, e justamente nesses horários que eu não anotei, como eu não anotei o horário da atividade nem da alimentação, às vezes eu estava tomando café 11 da manhã, 10 da manhã, almoçando 2 da tarde. Aí agora que eu caí na real. Tudo, exatamente. E aí você Por fica isso que eu tô assim, cansada. comendo biscoito, Você fica querendo, bagunçada. ansiosa, não dormir direito. Porque justamente não basta só programar, você tem que colocar os horários. Horários é muito importante, horário de tudo. E aí não vai ficar aquela coisa que eu falo, com horário a gente fica muito, né, tensa. Não, pelo contrário, você fica relaxada. Porque você passa o dia, você fez o que você foi produtiva, né? E aí no final do dia você fala, ufa, fiz o que eu tinha que fazer, não deixei nada para trás. Evita a procrastinação, evita esses picos de ansiedade. Então, A eu gente acho que mesmo se sabota. planejamento é o melhor. Eu vou dar uma dica aqui, você que está assistindo a live, gente. Tem uma setinha embaixo. Você clica na setinha, tem as 10 pessoas que você mais tem contato e vai enviando essa live para essas pessoas, né? Que a gente está falando de um tema bem pertinente, que é a ansiedade. E eu queria também fazer mais uma pergunta. Como é que eu faço, então, para não descontar na comida? Porque, assim, às vezes a gente fala, pô, tô triste, né? Acho que ficou melhor assim. Tô triste, eu vou comer. Ou então eu tô alegre demais, eu vou comer um brigadeiro, eu vou comer um doce. Como é que a gente pode fazer para não estar descontando na comida quando a gente está alegre demais ou quando a gente está triste, enfim? Quando esse mutilhão de sentimentos vem assim na nossa vida. Primeira coisa é saber o motivo que você está triste, né? O gatilho mesmo. Por que que eu tô triste, né? Identifiquei. Eu tô triste porque eu tô com medo disso tudo que está acontecendo, né? Tô apavorada com essas notícias. Não sei o que vai ser também do meu salário, eu tô devendo, tal, né? Você ficou triste. Identificou o gatilho é o principal, porque você já começa a pensar de forma consciente. E aí, quando vier essa vontade desesperada de comer, né? Para resolver, que a gente sabe que não resolve, aí você se pergunta, qual é o prazer que eu quero sentir agora, nesse momento? Imediato ou tardio? É uma das perguntas. Gente, é simples. Só uma simples pergunta, ele vai acionar seu cérebro consciente. Imediato ou o quê? Ou tardio. Por quê? Sim. Você vai... Escolha. Por exemplo, eu escolhi o prazer imediato. Eu acho que eu vou escolher o imediato. Estou querendo muito comer, devorar esse brigadeiro aqui. Qual é a consequência que eu vou ter? Aí a gente tem que pensar, comer o brigadeiro naquele momento vai trazer um prazer que é segundos. Só engoliu. Engoliu, acabou o prazer, não é? E a consequência tardia é muito pior.
culpa, o problema está ali, o seu salário está ali baixo, do mesmo jeito, as dívidas vão estar ali. Então, você não vai resolver o problema. Então, o segredo é você pensar consciente antes da decisão, de tomar a decisão. E aí, se No você caso, optar por... pode falar. no caso de tentar, né, ver, botar na balança sobre os prazeres imediatos e os tardios, no caso. Como a gente tem muita opção de prazeres, né, dentro de casa, um dos prazeres tardios que a gente pode colocar, citar como exemplo, seria tipo atividade física? Não, o prazer tardio, na verdade, é a consequência de você ter resistido àquele alimento. Por exemplo, você resistiu àquele alimento, você não vai acrescentar no seu peso, você vai estar na balança ali ou a menos, ou vai manter seu peso, ou você não vai ter malefício, né? Você não vai ter resposta negativa, você só vai ter benefício. Isso que é o prazer tardio positivo, se você fazer uma boa escolha, né? Agora, se você quiser o desprazer imediato, você vai optar pelo prazer imediato. Porque você vai comer, vai ter um prazer naquele momento e depois vai ter um desprazer enorme logo depois. Não vai demorar muito não é muito tardio não. Depois que engole já vem a culpa, né? É que nem pessoas, por exemplo, que querem beber álcool, no caso. Aí bebe, na hora ali ela sente prazer imediato, aí depois ela se arrepende um pouco, não queria beber, achou que bebeu demais, achou que vai engordar e causou problemas morais. E quando você se pergunta antes, você traz esse desprazer para sua consciência antes da atitude, entendeu? Então é despertar o consciente, porque a gente age muito por impulso, quando a gente está muito emocionada, ou feliz, ou triste, a gente age pela emoção também, no automático. E quando você se faz essas perguntas, você aciona o cérebro consciente. Entendi, traz a razão, né? Traz a razão, né? Que é uma briga, né, que a gente tem mesmo, o consciente e o inconsciente, é o diabinho e o anjinho, né, brigando ali. E a gente vive muito no automático, né? A gente vive mais na emoção, infelizmente. Porque é muito mais fácil para o cérebro da gente mesmo viver no automático, porque ele já aprendeu a vida inteira, né? Tá tudo gravadinho, não gasta energia, né? Meu irmão tá perguntando aí, quando bebe e não se sente culpado, é porque tá feliz com a barriguinha. Agora, não sentir culpado é uma coisa. E se não tiver consequências negativas, ok. Mas se tiver alguma consequência negativa, aí já tem problema. Boa resposta. Eu aprendi uma coisa. Quando eu identifico um sentimento ruim, tipo tristeza, tem uma amiga, a Moane, ela conversa muito comigo. Ela me indicou o seguinte. Quando eu tô triste, eu escuto o sentimento, eu me pergunto por que eu tô assim e me recluso um pouco. Aí eu trago a razão do porquê que eu tô me sentindo dessa forma. Quando eu trago para a razão, eu falo, nossa, não tem por que tá assim. Às vezes não tem motivo. E quando a gente traz para a razão, a gente fala, meu Deus, por que eu vou ficar triste ou descontando nas pessoas sem necessidade? Quando eu trago para a razão, logo. A gente, quando está num momento de ansioso, né, a gente fantasia muito. A gente pensa, como eu falei, quando a gente pensa muito no futuro, né, ainda mais na situação de hoje que a gente está vivendo, a gente fica muito preocupado com as contas, né, de pé contaminar, de não sei o quê, são muitos medos. E o medo faz a gente fantasiar muito, né? E aí a gente tem pensamentos automáticos, que a gente chama na psicologia de pensamentos automáticos, que são pensamentos que são desencadeados por pensamentos negativos, né? Aquilo acumula e é uma coisa que é automática, que você não para pensar, não é consciente, é inconsciente. E aí você faz igual você está fazendo, você tem que fazer igual você falou aí, trazer a consciência, parar um pouquinho, opa, peraí, não é bem assim, né? Sim. É porque justamente isso, a gente às vezes é bombardeado de forma externa e interna, né? Que já tem a mente criativa. Por exemplo, antes eu estava acordando e aí vários grupos, né? Eu faço parte de grupo de fisioterapia do sul da Bahia, de dermatofuncional, vários grupos. E dentro dos grupos, todo dia eu acabava lendo, antes de meditar e orar, eu estava lendo um monte de notícia, um monte de áudio sobre a situação, né, do coronavírus, enfim, da sociedade no geral. E eu estava lendo todas as informações e aí eu estava, de certa forma, me influenciando com isso e eu não estava com medo da situação, mas tanto que eu gravei um IGTV no meu feed falando sobre o medo, que a gente não deve ter medo, que o medo ele paralisa, enfim. E você acredita que eu acabei ficando com medo com tanta... Aí eu falei, não, não quero saber mais notícia.
negativa. Qual é foi que eu bom, estou ocultando a realidade? foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, tem muita gente, como você está falando, não é bom saber de mensagem negativa. Eu já discordo um pouquinho, eu acho que a gente tem que ficar atualizada, né? A gente tem que saber. É importante que a gente fique atualizado no jornal, saber o que está acontecendo. Agora, o que, que você vai fazer com essa informação que é o diferente? A gente tem que Sim. saber, mas se a gente fizer a nossa parte, não tem por que ter medo. Né? Se você está dentro de casa, você está fazendo tudo direitinho, então não tem por que ter medo. Então, não, eu não preciso ter medo porque eu estou fazendo o que é orientado, eu estou fazendo a minha parte, então tudo bem. Aí isso aí é um medo, né? É uma preocupação e está equilibrada. Agora, se você apavorar, é diferente, né? Ou então você não fizer o que está sendo orientado, é diferente. Mas eu acho legal você estar atualizada, né? É porque às vezes as pessoas estavam compartilhando no início, né? Muita coisa que não era real. Muita informação que não Aí era tem que ver as oficial. fontes, tem que ver as fontes, né? Você está E aí recebendo. vinha áudio dizendo que era áudio de médico, dizendo que era áudio de pessoas que estavam contaminadas e não teve assistência. E Aí um não. monte de coisa assim. Diferente de quando você vê algo de uma fonte segura. Né? Que a gente com certeza não deve ocultar. Tem uma pergunta aí, Daniel. A pessoa até falou aqui, se atualizar, o Empório, né? Falou assim, se atualizar, mas não ficar consumindo durante o dia todo. Isso mesmo, não precisa estar todo dia se alimentando o dia inteiro, porque tem gente que senta né? Senta lá no sofá e o dia inteiro só se alimentando daquilo. Aí realmente eu não concordo. Mas você assistir um jornal à noite, pronto. Né? Você se atualiza do que está acontecendo e acabou. Mas ficar o dia inteiro se alimentando disso não faz bem. Isso é certo. Até porque eu acho que todos os jornais acabam falando a mesma coisa, né? Repetindo É aquela uma notícia. coisa. Então, assiste uma vez, né, para ver o que está acontecendo, se o número está crescendo, o que você pode fazer, né, para se proteger mais ainda e pronto. Né? Nada de ficar o dia inteiro ali vendo essas notícias e ficar se alimentando disso. Tem que procurar uns prazeres, como eu falei para você. Às vezes a gente fala assim, em casa não tem muita opção, mas tem. Tem, sim. Você tem muita coisa para fazer. Guarda-roupa que me diga. É. Eu estava esperando. Eu estou só procrastinando. Tem coisa para fazer. Coloca no papel à noite. O que eu tenho que fazer amanhã? Bota tudo no papel com horário, tudo direitinho. Você vai ver quanto você vai ser produtiva. Porque é muito bom a gente chegar no final do dia e falar, poxa, eu fiz tudo que eu, né, planejei, foi legal. Então, Verdade. precisa de organização. Verdade. Dizem que quando o quarto tá bagunçado, o carro tá bagunçado, a vida tá bagunçada e a bolsa também. Então é o momento que a gente botar as coisas em ordem, a cabeça, a casa, guarda-roupa, né? Colocar tudo em ordem. Porque a gente tem tempo de sobra agora. É verdade, é verdade. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta, gente, para fazer. Vocês têm alguma pergunta, mas assim, o que é que você gostaria de dizer para as pessoas, né, no momento atual, né, sobre o que a gente tem passado, alguma palavra de conforto? O que é que você acha que toda essa situação veio trazer aqui para a gente, para a humanidade, para todos nós? O que é que você pensa desse momento? Eu acho que essa situação mostra o quanto a gente não pode ser egoísta, né? A gente está praticando a empatia, né? De estar pensando no outro, de dar um apoio. Mesmo que não está vendo, que não está abraçando, mas tem maneiras de a gente estar próximo, né? De a gente dar uma palavra de conforto. Não desesperar, né? Como a gente falou aqui, ver as notícias, mas saber lidar com tudo que você está, né, absorvendo, saber filtrar, não ficar se preocupando muito no que vai acontecer amanhã, porque você não vai impedir, se preocupando, você não vai impedir que aconteça, né? Então, viva dia após dia, né? Sem se ficar ali se martirizando o que vai ser de você no outro dia, ou depois de amanhã, ou daqui a um mês, né? E entrar em pânico. Porque se a gente for, né, pensar, a gente pode parar e entrar num pico de ansiedade realmente, né? Então, viva seu dia, né? Curta cada momento, vai escutar uma música, vai falar com um amigo que você gosta, né? Vai dar apoio aos seus amigos, vai falar palavras, né, de conforto, de amor. É isso que a gente está precisando nesse momento, de empatia, né? E não de egoísmo. Ainda bem que a gente tem a internet para isso, né? Já que a gente não pode estar próximo, né? A gente pode usar. A internet tem os dois lados. Tudo tem os dois lados. A gente pode estar usando para o bem, né? Nesse sentido. E cuidar, outra coisa mais muito importante,
cuidar da sua vida como um todo, né? É momento para você refletir, para você cuidar do seu lado espiritual. Não precisa estar no templo, né? Para você, nesse momento que a gente não pode também, né, enlouquecer e passar por cima das autoridades, né? Não, mas ter esse cuidar da sua vida espiritual é muito importante também nesse momento, porque a gente tem que estar alimentado de todas as formas, né? Psíquica, Verdade, espiritual, né? Física. Então, cuidar de você como um todo, né? Não deixar nada para trás, e aí vai dar certo. verdade. Interessante. Eu anotei alguns tópicos, 3 coisas que eu achei interessante nessa live. Eu tem tipo um resuminho, né? Primeira coisa, a gente anotar, para você que está entrando agora, anotar a sua rotina, o que é que você vai fazer no dia, inclusive os horários das suas refeições, não é isso? E Essa de é uma das lanche, alternativas tudo. de lidar com ansiedade. Então, número 1, anotar, né, tudo, a rotina, os horários, a alimentação, de tudo que você vai fazer. Isso eu já vou começar a fazer amanhã, vou botar em prática. Número 2, eu anotei aqui, né, que é como identificar a ansiedade. Antes de comer alguma coisa, eu pensar se isso vai me trazer prazer imediato e depois eu vou me arrepender ou vou me sentir culpada, né? Por exemplo, se eu for fazer um brigadeiro e aí depois eu vou me sentir culpada ou eu vou me sentir feliz, né? Lembrando que não é que não pode o meu brigadeiro, é se realmente É com isso vai você. te fazer bem depois. Ah, se eu comer um brigadeiro porque eu tô ali depois do almoço, você tem a rotina de comer um doce. É diferente de você entrar no estado de compulsão, né? Ou ansiedade. Você tem que identificar isso. Eu tô comendo brigadeiro porque eu tô a fim de comer um doce depois do almoço. Eu tenho rotina de fazer isso ou tá sendo diferente? Eu tô comendo, né, por Sim, compulsão. sim. Saber identificar, né? Se é uma compulsão ou não. E também anotei, né, sobre essa questão que você falou, que é importante a gente ter empatia com o próximo, a gente ajudar, a gente colher, filtrar as informações que a gente recebe, né, de forma positiva e um ajudando o outro, obedecendo às autoridades, é claro. Eu creio que a gente vai sair disso rápido e também é importante a respiração diafragmática, né? Como você Muito, citou, é uma das muito. coisas que a gente pode, ferramentas que a gente pode estar Fazer usando. rotina, rotina. Meditação, quem gosta. Fazer rotina de manhã e à noite, tirar esse tempo para quando precisar usar e aí o corpo vai obedecer. Porque não adianta no momento de crise você tentar fazer, você não vai conseguir. Né? Que no momento de Manhã crise e noite. você não pensa em nada. Então, realmente, a gente vai usar como uma prevenção, no caso. Isso, exatamente. Praticar a respiração diafragmática e a meditação de manhã e à noite. Eu quero indicar aqui, não sei se você conhece, eu tenho um aplicativo que chama Meditopia. É muito bacana esse aplicativo. Ele tem algumas meditações que são pagas e eles liberam umas abertas. Tem histórias também, as histórias são massas. E tem Ai, sons que da ótimo. natureza, tem meditações guiadas, Então, para amanhã, para noite, para ansiedade. É muito boa, direto eu durmo escutando. E eu sinto, assim, muito em paz ouvindo essas meditações. Quero indicar para você, para vocês que estão ouvindo aí. E é um ótimo. aplicativo muito interessante. E tem também os fechados. Você pode pagar um valor bem baixinho, acho que é R$14,90, se não me engano. Mas eu uso os que não paga e para mim já está Resolve, né? No YouTube também resolve. tem. No YouTube também tem. Tem. Muita coisa. Você coloca, né? Tem eu sigo uma moça chamada Ana Porto também, que ela é ótima para guiar as meditações. Boa noite, Então tá bom. Fabiana. Um beijo para a Eu Raniela aí do Empório alguns também. também tem alguma coisa. Boa noite. Fabiana é psicóloga também, minha colega maravilhosa. É fácil. Beijo, Fabiana. Quando é que você vem aqui em Piauí? Ah, vai demorar um pouquinho. Ah, Para depois que eu tenho o barrigudo. baby agora, demorar um pouquinho para passar o resguardo, passar tudo. Mas ainda esse ano pretendo ir. Venha trazer bebê para eu conhecer. Fé em Aham, Deus. pode ter certeza. É descobrir ela hoje, eu tô falando assim. Vai estar Beijo. amanhã. Ela vai estar amanhã na live, a nutricionista. Ah, é? Que legal, vou assistir vocês amanhã, tá? Jelly, um beijo. Beijo Muito para obrigada pelo vocês. seu presente. Se alguém Tchau, tiver alguma gente. dúvida, Obrigada, viu, Hilário, pelo convite e eu estou aqui à disposição sempre, tá bom? obrigada. Um beijinho, Beijo, boa noite. boa noite.